Capítulo 28. Abandonai toda a esperança. No telhado, Charlie rastejou sobre as telhas asfálticas. A inclinação não era muito íngreme, e a lua iluminava o suficiente para ela enxergar o caminho até a pequena chaminé falsa. Com a grade de metal no topo, ela se ajoelhou olhando para a vizinhança por um momento. E, ao se convencer de que ninguém estava na rua a observando, verificou se havia parafusos prendendo a tampa. Para sua surpresa, a coisa toda se soltou. Era frágil, como um estanho ou alumínio. Olhando pela chaminé, ela viu as bordas internas eram cobertas de tiras de metal mais pesadas. E ali, presa com um lado, havia uma caixa de aço com um cadeado. Seu coração parou. Roubar muitas vezes havia sido um jogo para Charlie. Um jogo que sua inteligência era confrontada com a da pessoa que havia escondido o prêmio. Resolver o quebra-cabeça era o objetivo e a emoção. Mas, quando suas mãos alcançaram a caixa, o que ela sentiu foi inquietação. Charlie não conseguia afastar a sensação de que a própria escuridão a estava observando, esperando para a atacar. Ela puxou a caixa, fazendo com que 2 dos ímãs caíssem pela chaminé. Fizeram um barulho metálico que ela esperava que não fosse amplificado lá dentro. Por um momento, ficou quieta ouvindo. Nenhum som lá dentro. Era Adam. Com certeza, estivera com raiva suficiente para invadir e destruir a casa dela, procurando o livro de King's Knight. Mas Charlie não achava que ele tivesse paciência para esperar seu retorno por mais de 24 horas. Vince, no entanto, tinha adormecido na frente da televisão daquele jeito muitas vezes antes. Talvez estivesse pronto para lhe contar a verdade, ou talvez tivesse inventado um novo conjunto de mentiras. Então, não saberia o que Salt havia dito a ela, nem o que ela havia descoberto por conta própria. Certamente não saberia que Charlie já havia roubado seu prêmio. Seria satisfatório explicar como ele estivera errado sobre ela e Adam. Pensar em ter outra briga com ele a deixava um pouco acessa. Fazia com que ela quisesse passar batom. Com cuidado, Charlie se arrastou de volta para a escada e desceu, com a caixa aninhada ao corpo, estremecendo ao som da madeira rangendo. Em silêncio, ela chegou ao chão e caminhou pelo quintal do vizinho, ficando longe da luz. No carro, ela enfiou a caixa de metal sob o banco da frente. O que ela deveria fazer era ir embora, voltar para o quarto de hotel da mãe dela e tentar arrombar o cadeado da caixa. Mas a combinação de ter esperanças que fosse Vince e o ódio por Ada a atraiu. Ela voltou sem fazer barulho para a casa. Era estranho avaliar a própria casa como um ladrão, mas a primeira coisa que tentou era a primeira coisa que sempre tentava, a porta da frente. Ela girou a maçaneta e descobriu que estava destrancada. Posey podia ter deixado aberta ao fugir, e Adam podia ter invadido de outra maneira e depois usado a porta da frente, se ele tivesse saído e voltado. Mas a explicação mais simples era que Vince havia usado a chave dele para entrar e não tinha trancado depois, pois esperava Charlie em casa mais tarde naquela noite, depois que ela saísse do trabalho. Ela estendeu a mão para abafar os sinos ao abrir a porta de tela. Deslizou pela cozinha, parando para pegar uma panela pesada com pedacinhos de macarrão queimado presos a ela. Só por precaução. Mais alguns passos e Charlie parou na porta da sala. Foi o cheiro que a atingiu primeiro, o odor de carne em decomposição que a fez engasgar. Havia algo escuro espalhado nas paredes. O corpo no sofá estava muito imóvel. O pavor erigeceu os membros dela. Vince. Sua mão trêmula foi até o interruptor de luz e tudo ficou obscenamente iluminado. A escrita em sangue, grossa e coagulada, cobria as paredes. Em alguns lugares, misturados com cabelo. As palavras continuavam no alto das paredes, onde uma mão humana não poderia alcançar. No sofá, o corpo de Adam estava dilacerado, com as costelas expostas. Charlie olhou para a cavidade aberta de seu peito e as entranhas bagunçadas e secas, para o pedaço esfarrapado de sua sombra, voando de seus pés. O olhar de Charlie focou as paredes, de novo e de novo, a mesma palavra em letras pintadas a dedo. Head, 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 head. Charlie ainda estava ao batente da porta quando a polícia chegou. Não tinha certeza se tinha se lembrado de chamá-los.
Não se lembrava há quanto tempo estivera ali. Você, disse um deles com a mão na arma. Solte o que estiver segurando, mãos ao alto. Ela percebeu que ainda estava segurando a panela da cozinha. Ela soltou. Ao longe, ouviu o barulho quando atingiu o chão, mas parecia muito distante. Do lado de fora, o estroboscópio de luzes azuis e vermelhas acrescentava outra camada ao quão surreal era aquele momento. Ela levantou as mãos. Não que Charlie não tivesse visto um cadáver antes. Tinha visto 2 na última semana, mas aquele era alguém que ela conhecia. Alguém que havia sido assassinado em sua sala. O sangue dele engarrachava no sofá de segunda mão, que elas teriam que jogar fora. O tapete teria de ser descartado também. Talvez ela devesse simplesmente queimar todo o lugar e deixar o senhorzinho pegar o dinheiro do seguro. Outro policial, uma mulher, foi até Charlie e a revistou. Um zumbido do rádio ao fundo e a conversa murmurada dificultava a concentração. Esta casa é sua? Questionou a policial, obviamente tendo feito a pergunta 2 vezes. Foi você quem denunciou isso? Sim, acho que sim, respondeu Charlie. Sim. Você o matou? Perguntou um dos outros policiais. Charlie riu, o que não passava uma boa impressão. Acha que eu poderia fazer tudo isso? Eles trocaram olhares. Você fez? Perguntou a mulher. Não, acabei de sair do trabalho. Minha irmã e eu passamos o dia de ontem inteiro na casa da nossa mãe. Ela manteve as mãos para cima e abertas. Uma pessoa da área forense entrou para fotografar. Pelo menos Charlie achava que era alguém da área forense. Ela se perguntou se alguém teria que escalar as paredes e pegar aqueles cabelos invisíveis. Ela se perguntou se a policial recomendaria alguém da empresa de Vince para limpar tudo aquilo depois que levassem o corpo embora. Você conhecia o falecido? Ela assentiu. Adam Locke. Ele mora aqui? Seu vizinho disse que um homem dividiu o aluguel com 2 moças. Charlie considerou o que poderia dizer. Não importava o nome que desse. As impressões digitais de Vince estavam por toda a casa. No minuto em que as verificassem, descobririam que Edmund Carver não estava morto. Acreditariam que ele era o assassino. Era meu namorado, Vincent, mas ele se mudou. Sobrenome? Damiano. Revelou ela, se perguntando se tal pessoa sequer existia. E a mensagem? Perguntou um deles. Sabe o que significa? Red, vermelho, a cor do sangue. O nome que o menino dera para a própria sombra. Nunca dê um nome a ela. As palavras de Heaven ecoavam em sua cabeça. Mas as crianças dão nomes para tudo. Para ursinhos de pelúcia, peixes dourados em lagos de patos e para bicicletas na calçada. Óbvio que Vince nomearia a própria sombra. Talvez tivesse ido procurá-lo, como a sombra no Conto de Fadas. Talvez tivesse confundido Adam com Vince e depois ficado furiosa ao perceber que era a pessoa errada. Ou matado Adam por Vince, que tivera ressentimento. Ou tinha ido atrás dela para virar uma boa oportunidade para um pouco de sangue fresco. Então assinará seu trabalho. Não sei, respondeu Charlie. Um deles caminhou para trás dela, puxando uma das mãos de Charlie para as costas dela. Ela sentiu o metal frio das algemas. Acho melhor você vir com a gente. Vamos até a delegacia e você pode dar seu depoimento. Estou sendo presa? Perguntou Charlie. Estou te dando uma carona. Era um cara baixo, com ombros largos e cabelos escuros encaracolados. Seu distintivo brilhava. Ele lhe disse que seu nome era Policial Lupo, conforme a levava para o carro e empurrava a cabeça dela para baixo, colocando-a no banco traseiro. Os vizinhos haviam saído de suas casas com roupões de banho para conferir o drama. Charlie queria acenar, mas estava gemada. O grande prédio de tijolos que abrigava a delegacia e o corpo de bombeiro ficava a apenas alguns quarteirões de distância. Não demorou muito para que ela fosse levada até a delegacia e colocada em uma sala nos fundos, em uma grande mesa. Pediram suas impressões digitais para eliminarem as listas de suspeitos, e ela deixou que pressionassem cada dedo em uma almofada e depois em um papel. Pediram sua carteira de motorista e ela entregou. Queriam que Charlie desbloqueasse seu celular e ela fez isso também. Na maior parte do tempo, eles a deixaram sozinha na sala.
entrando em uma ou duas vezes para ver como ela estava. Após cerca de 45 minutos, o detetive Juarez apareceu, com cara de quem tinha acabado de ser tirado da cama e não estava feliz com aquilo. "Você de novo?", comentou ele quando a viu. Ela não disse nada. O que poderia dizer? "Isso tem alguma coisa a ver com o que aconteceu no Rapture?", perguntou ele. Charlie deu de ombros. "Se não tiver, acho que tenho uma sorte da porra." "O que esse Adam estava fazendo na sua casa?" Ele olhou para as anotações. "Você o conhecia, certo? Se você quer que uma mentira passe pelo teste, ajuda a colocar o pior de si na história. Ele estava traindo a namorada dele comigo. Depois que ele terminou comigo, contei para ela. Anteontem, ele foi atrás de mim no estacionamento de um hospital e me deu uma surra." "Você fez o boletim de ocorrência?", perguntou ele, analisando o rosto dela. "Eu deveria ter feito." Charlie não duvidaria de que ele tinha acreditado nela sobre levar uma surra. No entanto, a maquiagem que ela havia feito estava boa, mas ela estivera a usando havia horas e estava certa de que os hematomas estavam aparecendo e nada disfarçava o inchaço. Depois daquilo, alguém levou um café para ela, mas aquela foi a única coisa que fizeram por Charlie. As perguntas continuaram, dando voltas. A maioria era sobre Vince, mas ela também foi questionada sobre Doreen. As horas de Charlie no trabalho, quando tinha ido para casa, em que havia tocado, repetidas vezes. Charlie perguntou se estava sendo presa. Finalmente, disseram que ela poderia ir embora. Falaram para Charlie ficar longe da casa, pois era uma cena de crime ativa. Advertiram-no para ficar perto do telefone, porque entrariam em contato de novo. "Tem muita merda estranha no mundo", comentou o policial Lupo a um dos policiais, em voz baixa. "Nem tudo precisa vir parar aqui." Charlie estava saindo quando passou por Doreen, vestindo pijama, casaco e botas UGG. Seu rosto estava inchado e machucado de lágrimas. Ao ver Charlie, seus olhos se reviraram de ódio. "Você!", bradou ela, sua voz tão gutural que parecia mais emitir sons do que dizer palavras. "Você fez isso." Charlie queria retrucar, mas não era justo. Doreen amava Adam, mesmo que ele tivesse sido péssimo. E ele estava morto. "Olha, sinto muito por ele." Antes que ela pudesse terminar a frase, Doreen a atacou, enfiando as unhas nas bochechas de Charlie. O policial pegou Doreen e a conteve, embora ela relutasse, como se pensasse que pudesse se libertar. "Calma", bradou ele. "Meu Deus, moça." "Ai", disparou Charlie, colocando a mão no rosto. "Porra!" "Isso é por sua causa", gritou Doreen. "Você devia ter ajudado, devia tê-lo levado para casa." Difícil ser solidária quando ele estava só esperando para machucá-la, mas ela conseguia entender o que Doreen queria dizer. Ada podia ter passado a perna em Baltazar e Doreen, mas Charlie com certeza tinha passado a perna nele. "Você é o diabo, corrompendo tudo que toca", gritou Doreen. "Lembra aquele favor que meu irmão deveria fazer por você? Bem, está desfeito. Você é inadimplente." Charlie deu de ombros, virando-se para a porta. "Você não pode me ameaçar com o que já aconteceu. Você mandou que ele fizesse isso no minuto em que te dei o anel." Doreen, contida por 2 policiais, ainda conseguiu cuspir na direção de Charlie. Exausta, Charlie andou da delegacia até o carro, conforme o amanhecer surgia no horizonte. O Corolla estava onde ela o havia estacionado, com a caixa de metal enfiada sob o assento. Ela entrou e olhou o rosto no espelho. Analisou as marcas vermelhas recém-feitas, que ardiam muito. De repente, sentiu um gosto salgado no fundo da boca e ardência nos olhos. Ela piscou para conter as lágrimas. "Controle-se, Charlie Hall", disse a si mesma no espelho. Era quinta-feira de manhã, o que significava que tinha mais 2 dias antes do evento de Salt. Mais 2 dias para descobrir o que a sombra de Vince queria, onde estava Vince e quem estava mentindo. Mais 2 dias para decidir o que faria com o livro no cofre. Mas do que ela precisava naquele momento era dormir. Não podia entrar em casa, pois era um local de crime ativo, isolado com fita. E ela não tinha certeza se aguentaria voltar para a casa da mãe. A ideia de dormir no colchão inflável enquanto eles se moviam pelo cômodo, de evitar perguntas, de contar mais mentiras, a fazia se sentir claustrofóbica,
e ansiosa. Sem mencionar a ameaça de uma praga solta por aí, procurando um livro que poderia estar com ela. Talvez procurando Charlie. Então, ela também não poderia ir para a casa de Burb. Não poderia ir para a casa de nenhum amigo. Você é o diabo, corrompendo tudo o que toca. O diabo, como dissera Suzy Lipton, como uma sorte do diabo também. Mas talvez sua sorte estivera mudado, porque Charlie se lembrou de uma coisa. Suzy Lipton tinha ido a um retiro de yoga, deixando um apartamento vazio para ela invadir. A casa de Suzy ficava em uma curta distância do centro de Northampton. Quando Charlie parou, ela percebeu imediatamente que entrar seria uma merda. Os prédios eram recém-construídos, com grandes janelas, sem árvores ou arbustos, grandes para esconder dos vizinhos de Suzy, enquanto arrombava a porta. A última vez que estivera lá, havia admirado o lugar, mas não o tinha analisado o suficiente. Charlie estacionou 3 ruas adiante, enfiou o cofre na bolsa, pegou suprimentos na porta-malas e caminhou. Passava um pouco das 6 da manhã, e ela tinha certeza de que os moradores estavam acordados, se preparando para mandar os filhos para a escola e ir trabalhar. Indo por trás do prédio, Charlie notou que os apartamentos tinham varandas nos fundos. Aquilo era provisório. As pessoas eram mais propensas a dar a alguém no quintal o benefício da dúvida. Além do mais, as portas de vidros deslizantes eram incrivelmente fáceis de abrir. As pessoas colocam trancas na entrada da frente, com teclados e portas de aço, e negligenciam a parte de trás. Charlie posicionou uma chave de fenda sob a parte inferior das portas deslizantes do pátio. Então, empurrou com força ao mesmo tempo que girou a maçaneta. 10 segundos depois, estava dentro, e as portas intactas. Os passos de Charlie ecoavam enquanto ela caminhava pela cozinha branca moderna com balcões de mármore grossos e imaculados azulejos de metrô. Por um momento, se sentiu totalmente desolada, como se não fosse apenas uma intrusa, mas uma viajante de outro mundo. Ela se obrigou a subir as escadas. O quarto de Suzy tinha um papel de parede com um padrão alegre de folhas tropicais. A porta do closet estava aberta e as roupas estavam espalhadas pelo chão, como se Suzy tivesse feito malas às pressas. Charlie cambaleou até a cama, adormeceu em cima da coxa, ainda usando as mesmas roupas, com a luz do sol da manhã entrando pela janela panorâmica. Ela acordou com o vermelho e dourado do pôr do sol. Sua cabeça parecia mole e sua boca estava seca. Por um momento de desorientação, Charlie não sabia onde estava. Então, tudo voltou à mente e, junto com aquilo, uma pontada de pânico. Isto é um trabalho, lembrou a si mesma. Um trabalho, embora não tivesse certeza de ter um cliente. Ao trabalhar, você não podia se dar ao luxo de se assustar. Forçando-se a se levantar, ela lidou com as coisas práticas. Conectou o telefone ao carregador e enviou uma mensagem à irmã e à mãe, dizendo que estava bem e dando um breve resumo do que havia acontecido com Ada. Então, ela entrou no chuveiro. Uma das coisas que Charlie sempre amou em invadir casas era a parte de fingir. Lá estava ela, experimentando a vida de Suzy. Tudo, a camiseta e o moletom limpos, que haviam encontrado no armário. Suzy tinha sabonete líquido que cheirava a vestiver e shampoo, com aroma de cânhamo. No armário de remédios, uma variedade de frascos de analgésico pela metade a saudou. Um livro em sua mesa de cabeceira prometia os 8 segredos de se tornar um comunicador eficaz. Todas as luzes eram tão fortes que quase não havia sombras. Enquanto seu jeans dava voltas e mais voltas na máquina de lavar, Charlie fez café. Na geladeira de Suzy, ela achou uma lata de Coca-Cola Diet e um pote de manteiga de amendoim. Charlie enfiou uma colher na manteiga de amendoim e comeu conforme despejava o conteúdo da lata de refrigerante na pia. Então, ela pegou algumas tesouras da cozinha, a caixa de metal de Vince, e começou a trabalhar no cadeado. Primeiro, ela teve que cortar a lata para que se tornasse um grande retângulo de alumínio. Então, cortou 2 calços, cada um com uma cuia comprida.
Como ele havia usado um cadeado de trava dupla com mola, ela sabia que precisaria bater nas duas abas do lado de dentro para abri-las. Com cuidado, Charlie pressionou o primeiro calço de metal ao redor das manilhas. Ajustou um pouco com os dedos e tirou de novo. Então, posicionando a longa culha do lado de fora, ela a empurrou para dentro do espaço entre a manilha e o corpo da fechadura. Com uma leve torção para a frente e para trás, ela conseguiu deslizar fundo o suficiente para girar. Não houve nenhum ruído audível, mas tinha uma sensação de resistência. Quando não conseguiu virar mais, ela achou um alicate debaixo da pia e o usou para ir até o fim. Depois, trabalhou no outro lado. Quando terminou com os dois e os calços giraram, Charlie deu um empurrão firme. A fechadura se abriu. Ela prendeu a respiração e abriu a caixa. Não havia nenhum Libernockten ali, apenas um pedaço fino de papel, com as bordas rasgadas por ter sido arrancado de um caderno. Charlie bateu a palma da mão aberta contra o balcão de mármore. Porra, 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 caralho. O que ela faria? Ela supôs que a caixa era uma pista falsa. Uma peça para desorientar. Vince havia deixado para atrasar qualquer um que procurasse o livro das pragas, o que significava que onde quer que estivesse, o livro estava com ele. Desdobrando o papel, Charlie ficou surpresa ao ver que estava endereçado a ela. Para charlatona. Se você encontrou isto, as coisas deram muito errado. A chave é abandonai toda a esperança. Charlie se serviu de uma xícara de café e levou a carta para o sofá. Seu coração estava acelerado. A visão da caligrafia de Vince. Letras atarrancadas, escrita às pressas. Causou, mais uma vez, um desejo intenso de falar com ele, de gritar com ele, de fazê-lo acreditar que, desde que ele quisesse que alguém o conhecesse, ela queria conhecê-lo. A chave é abandonar toda a esperança. Talvez ela devesse o fazer. Talvez estivesse sendo uma tola. Seu olhar voltou para as palavras. A chave é abandonar toda a esperança. Não abandonar toda a esperança, do jeito que se escreveria normalmente. As palavras pareciam uma charada, mas ela não estava entendendo. Olhando para a parede, Charlie tomou um gole do café. Ela continuava sem saber onde encontrar Vince. Sua mente seguia por caminhos previsíveis, para os mesmos becos sem saída. Ela já havia tentado o celular dele, tinha ido ao endereço de sua carteira de motorista e conversado com Liam. Havia ligado para o chefe dele e descoberto que Vince não aparecerá para trabalhar e que fora basicamente demitido. E de toda forma, o que ele estava fazendo em quartos de hotéis sujos, limpando o sangue do teto. Se ele era neto de um bilionário, mas talvez tivesse se acostumado com aquilo, limpar as bagunças que sua sombra fazia. Talvez gostasse de estar em todos aqueles quartos de hotéis vazios, do jeito que ela gostava de invadir casas. Mas então ela teve um pensamento bem diferente. Havia uma história que Vince contará sobre a esposa de seu chefe ter ficado furiosa porque o marido a levará para um hotel chique para o fim de semana. Sem revelar que ele tinha a chave porque o quarto era um hotel recém-limpo de um assassinato. Provavelmente mais limpo do que qualquer outro quarto do hotel, havia dito o chefe a todos no trabalho, sem motivo para ela reclamar. A esposa não tinha concordado e o fizera passar por uma semana dormindo no sofá. Se houvesse um quarto de hotel desocupado, Vince podia ter ido para lá. Não teria precisado de nenhuma identificação, nem mesmo teria precisado invadir. Charlie pegou o celular e vasculhou um pouco até encontrar o número de Craig, um dos colegas de trabalho de Vince, o cara novinho que tinha aceitado o trabalho de limpar corpos na esperança de que um dia pudesse fazer maquiagens de efeitos especiais super autênticas para filmes. A última mensagem que ela havia recebido dele era de 4 meses antes. A bateria do Vincent acabou. Ele quer que eu avise que estará em casa em 1 hora e que vai levar Lumingveg. Era uma mensagem tão normal que ela não conseguirá parar de olhar para a tela. Charlie pensou num momento horrível em que tivera certeza de que era o corpo de Vince no sofá, o sangue de Vince nas paredes. Ela tinha que encontrar antes de Red. Ela ligou para o número. Craig atendeu.
Aqui é a namorada do Vince, afirmou Charlie. Sei que ele está encrencado no trabalho, e é por isso que estou ligando para você. Ele está bem? Perguntou Craig, com seu tom amigável de costume. A Winnie e eu estávamos comentando que não é típico dele simplesmente sumir da face da terra. Ela sempre achava um pouco engraçado que Craig e Winnie eram bem-humorados, considerando o que faziam. Já o chefe deles, nem tanto. Ele ficou muito doente, explicou Charlie, pensando que aquilo cobria uma série de possibilidades. Quando estiver se sentindo melhor, vai ligar para você, mas ele queria que eu perguntasse sobre o lugar que ele limpou. É o quarto que não poderia receber hóspedes por algumas semanas. Ele acha que deixou o relógio lá. Em Chicoper? Ele parecia um pouco cauteloso, mas ainda não estava desconfiado. Isso, concordou ela, mas ele esqueceu o número do quarto e não quer perguntar na recepção. Me dá um segundo. A atenção tinha desaparecido da voz. Ela não tinha perdido o número do hotel, afinal, ou o endereço. Ele acreditava que ela sabia onde era o lugar. Diz aqui que era 14B. Obrigada, respondeu ela. O Vince vai ligar quando estiver se sentindo melhor. Melhoras para ele, adicionou Greg e encerrou a chamada. Charlie digitou assassinato e Chicoper no mecanismo de busca do celular e ordenou os resultados pelos mais recentes. Parece que houve um esfaqueamento no Yes Star Motel, em Harmony Drive, 8 dias antes. Ela se parabenizou com uma colher de manteiga de amendoim e foi tirar o jeans da secadora. O West Star Motel era um prédio de esquina, de um andar e com entradas independentes para os quartos, não muito diferente de onde a mãe de Charlie morava. Mas se aquele lugar era feito para estadias longas, no motel diante dela, era o contrário. Alugava por 1 hora e seu letreiro prometia vagas, Wi-Fi, televisão, em cores e descrição. Charlie entrou no estacionamento. O Corolla fez um barulho estranho, uma espécie de engasgo. Então, o motor morreu. Não, implorou ela para o carro, no que ela esperava ser um tom severo. Isso não pode acontecer. Não agora. Vamos, vamos. Mas tudo o que fez foi seguir um pouco para frente e depois parar. Metade para dentro e metade para fora de uma vaga de estacionamento. Ela bateu as mãos no volante, mas nada aconteceu. Girar a chave na ignição resolveu menos ainda. Por fim, ela saiu. Pendurou a bolsa no ombro e empurrou o carro para que parte da traseira não ficasse para fora. Estava em um ângulo estranho e ocupando mais de uma vaga de estacionamento, por causa daquilo, mas não havia muito que ela pudesse fazer. Pelo menos seu carro a tinha levado para o motel antes de pifar. Não havia nenhuma van branca à vista, o que não era um bom sinal, mas Vince podia ter saído ou até mesmo roubado um carro novo. Ela podia ouvir uma televisão ligada no quarto 14B e alguns gemidos no 15B. Ela observou a fechadura dos quartos com um olhar profissional. Eram digitais, mais baratas e nada seguras, a menos que alguém tivesse fechado o ferrolho. Era possível que ela conseguisse forçar a fechadura com um chute certeiro. As persianas do 14B estavam abaixadas e fechadas. Ela hesitou, com a mão na maçaneta, pensando em quando tinha entrado em outro cômodo escuro apenas algumas horas antes, pensando no cadáver vazio de Adam e uma única palavra gotejando escrita por todas as paredes. A ideia de que Vince podia estar de fato do outro lado da porta também a fez parar, por mais que ela quisesse aquilo. Ela precisava estar pronta para a possibilidade de que Remy Cave não fosse muito parecido com Vince. Poderia tê-la enganado. Poderia ter estado atuando. Poderia estar em um relacionamento com Adeline, o que era extremamente bizarro. Mas pessoas em famílias bizarras faziam coisas bizarras. Se Vince não existisse, então era melhor ela ver por si mesma, como ir a um velório de caixão aberto. Às vezes, aquela era a única maneira de aceitar que alguém que você amava realmente havia morrido. Charlie tentou o truque do cartão Big Eye na fenda, mas a tranca resistiu. No carro havia um arame que ela dobrará e transformará em um dispositivo que poderia passar por debaixo de uma porta. Não era ótimo, porque você tinha que se agachar e enfiar o arame na fenda,
entre a porta e o chão. Uma vez dentro, o arame se dobrava, e se você colocasse no ângulo certo, o laço no final pegava a alavanca. Você fazia força e a maçaneta girava. Olhando ao redor do estacionamento, ela estava pronta para voltar e pegar o arame quando uma mulher saiu de um dos quartos, segurando um balde de gelo. Ao esperar a mulher pegar o gelo e depois mexer na máquina de venda automática, Charlie se perguntou se havia uma maneira mais simples de entrar no quarto. Sua sombra. Ela a enviou de forma deliberada pela primeira vez. Empurrou-a pelos espaços entreabertos entre a porta e o batente. Sua visão se partiu e uma dor de cabeça surgiu na região entre os olhos. Charlie tentou se concentrar em sua mão de sombra, se tornando sólida o suficiente para girar a alavanca, mas era como se pegar o nada. Parte dela estava consciente da mulher voltando para o quarto, de uma leve garoa começando. O resto dela estava tateando no escuro. Charlie tentou empurrar energia para dentro da sombra. Ela não tinha certeza de se estava fazendo aquilo direito, até sua mão ficou brevemente sólida e a alavanca girou. A sombra fluiu de volta para dentro dela, depressa, e a sensação foi tão intensa e estranha que Charlie teve que se encostar na parede, com calafrios percorrendo o corpo. Foi como se mariposas pousassem em torno de sua pele, e então fossem de alguma forma absorvidas para o interior dela. E ainda mais avassalador, as possibilidades que se abriram, a vasta extensão de coisas que ela conseguia fazer, os lugares em que conseguia se infiltrar, desenrolando-se diante dela. Respirando fundo, ela se recompôs. Charlie empurrou a porta até abri-la por completo. Ela acendeu as luzes e teve que abafar um grito. Uma enorme mancha de sangue cobriu o tapete cinza estampado. Charlie ficou alguns momentos parada, tonta, lutando contra o pânico, até perceber que era apenas uma mancha, e uma mancha antiga. Estava turva nas bordas, onde esfregar tinha feito o sangue ficar borrado. Era um motivo de o quarto não poder ser alugado. Precisava de um tapete novo. Charlie fechou a porta lentamente, certificando-se de que não batesse. Fotografias haviam sido coladas na parede, acima de um armário de comprensado de aparência barata. A cama no meio do quarto tinha um colchão sem jogo de cama e havia muitas roupas acima dela. As persianas da janela tinham sido cobertas por dentro com sacos de lixos e uma toalha enrolada estava perto da porta, provavelmente usada para esconder qualquer luz enquanto Vince estava lá dentro. Embalagens rasgadas da Willie Wilson Clutches estavam espalhadas na cadeira perto do banheiro. Uma caixa de sapatos, um cabide de madeira pesado e uma daquelas sacolas com zíper nas quais ternos caros eram guardados. Ao entrar no quarto, ela percebeu que o abajur da mesa de cabeceira havia sido derrubado e quebrado. A cama em si estava um pouco na diagonal, como se alguma coisa pesada a tivesse empurrado, e do outro lado ela encontrou uma cadeira derrubada. Houve algum tipo de luta. A ausência da van no estacionamento era uma prova de que Vince havia escapado de seus agressores, ou Salt tinha levado Vince à van. Charlie forçou-se a ir até a parede. Haviam fotos do hierofante presas de pé em uma esquina, encontrando-se com Malik, da confraria. Uma foto dele coberto com o que parecia uma armadura de sombras, como se fosse uma espécie de cavaleiro. E embaixo um artigo impresso em 2 anos antes. Suspeito no caso de roubo de sombras, tem todas as acusações retiradas. Vítima indignadas. A foto era pequena e borrada, por ser uma impressão da internet, mas ela reconheceu de imediato o nome do hierofante, Stephen Vorman. Mas Charlie ainda não entendia a conexão entre ele e Red, a menos que a praga a quem Stephen havia sido amarrado fosse Red, mas ele queria que ela desse uma mensagem a Red. Então não era isso. Aquilo a incomodava. A ideia de que ela não conseguiria identificar se era ele. Se ela conhecia Vince, devia conhecer sua sombra. Na mesa de cabeceira, ela encontrou um caderno,
pedaços de papel que sobraram das páginas que haviam sido arrancadas, preso na espiral. No banheiro, ela encontrou um pente e uma pomada de cabelo. Na lata de lixo ao lado do vaso sanitário, ela encontrou uma caixa colada com argila dentro, um copo de isopor manchado de tinta preta, um frasco de esmalte incolor e 2 recipientes de plástico vazio que continham uma resina de 2 partes nele. Ele obviamente estivera moldando alguma coisa, mas o quê? Virando a caixa, ela notou depressões em forma de quadrado. Charlie voltou à cama, com o caderno. Remexendo a bolsa, ela pegou um lápis e fez o velho truque de passar caligrafia levemente pela página, para que as marcas da escrita anterior fossem reveladas. Char, não sei dizer adeus para você. Charlie ficou sentada lá por um longo tempo, olhando para o fantasma de uma carta. Embora ela não entendesse o que era, Vince estava em algum lugar executando um plano próprio, e dado o que ele havia escrito, não parecia otimista sobre como aquilo acabaria. Ela precisava pensar. Paul Echo tirará uma página do livro. Ele tinha conseguido aquilo de alguém. E King tinha visto o livro, embora não tivesse encontrado o ritual que tornava o livro das pragas famoso. O ritual que Red esperava pôr em vigor. Talvez aquela parte tivesse passado despercebida por King. Afinal, uma rápida olhada em uma casa de leilões não seria tempo suficiente para dar certeza de que não havia nada de importante dentro. Charlie tinha visto muitos segredos que não eram apenas de imediato. Pequenas palavras escritas em obras de arte, expressões com sucos de limão reveladas com o calor. Cifras que eram quase impossíveis de decifrar sem um segredo igualmente bem escondido. Qualquer um dos quebra-cabeças que os sombristas criavam uns para os outros. Mas King dissera que tinha os meios para derrubar alguém e havia todas as razões para que ela acreditar que aquela pessoa era Salt. Então haveria de ter alguma coisa. Pegando o livro de Kingsnight, ela alisou a capa de couro e folheou as páginas, procurando o nome de Salt. Qualquer coisa a ver com pragas, ou imortalidade, ou sopro de vida. Nada. E Heaven, que o lera, alegava não ter encontrado nada também. Charlie examinou o livro de novo, com mais cuidado. Ela sentiu a espessura de cada página, mas ver se alguma havia sido colada. Verificou a lombada para ver se alguma coisa havia sido inserida nela. Então investigou as guardas, passando a ponta dos dedos para verificar se havia alguma irregularidade. Na contracapa, ela encontrou leves marcas de cola ao longo de uma borda, como se talvez o papel tivesse sido removido e recolocado. Pegando a faca conectada às chaves, ela tentou raspar a ponta, deslizando-a na costura. Ela ergueu a borda, afrouxando o couro, e lá dentro havia papéis escritos com uma caligrafia desconhecida. Parece haver várias maneiras de arrancar uma sombra adormecida de uma pessoa viva. Remy consegue fazer Red pegar a sombra de uma faca e empunhá-la. De modo curioso, a faca perde permanentemente a sombra, e na manhã seguinte percebi marcas de ferrugem na lâmina, o que significava uma investigação mais profunda. Remy, como um sombrista, pode usar os dedos, e enquanto faz o movimento de corte, usa essas tesouras para cortar o vínculo entre pessoa e sombra. Também consegui cortar uma sombra usando uma faca de onix. Todos esses meios também podem ser usados para remover uma sombra de um cadáver, mas esta sombra tem uma diferença perceptível na textura e no peso. Isto também merece uma investigação mais aprofundada. Aquilo tinha que ter sido escrito por Salt. Não era bem uma confissão, mas era condenável no entanto. A página seguinte era pior. Cortei seu pulso várias vezes, pensando que talvez fosse trauma suficiente para ativar sua sombra, mas ela morreu como todos os outros, apesar da alteração feita nela. Sim, aquilo era ruim. Charlie não sabia se qualquer coisa poderia ser usada no tribunal, mas levaria os investigadores à procura de provas, que quase certamente estavam por aí.
E aquilo acabaria com ele no tribunal da opinião pública. Sem mencionar o que a confraria seria forçada a fazer, considerando que ele estivera mirando em outros sombristas. A terceira página era sobre Red. Remy tem feito experimentos próprios, os quais esteve escondendo de mim. Ele tem libertado sua sombra. Não tenho ideia de como conseguiu fazer isso, ainda mais com a sombra retornando depois, mas é o que acontece. Ele a alimenta com sangue em excesso? E se sim, quanto? Há quanto tempo tem feito isso? Agora vou prestar bastante atenção. Outra coisa que preciso saber: ele a está controlando? E se não, isso significa que Red é autoconsciente. Cogito ergo sum. E se sim, o que a sombra roubou de Remy para ficar desse jeito? E então, uma página final. Cometi um erro, que espero conseguir corrigir. Se eu não puder ter Red, então terei que o matar. Se Salt sabia que King's-Knight estava com aqueles papéis, com certeza iria querê-lo morto. Salt tinha que ter sido o cliente para pagar Ada, aquele que ele esconderá de Baltazar. Naquele momento, Charlie tinha a vantagem. Se conseguisse descobrir o que fazer com ela, se conseguisse resolver o quebra-cabeça a tempo. Um golpe, no final das contas, se tratava de descobrir a verdade. Deformando-a, óbvio, mas descobrindo-a primeiro. Era a coisa mais próxima que Charlie tinha do tarô de Posey, uma crença em algo maior do que ela própria. Assim como Posey podia colocar cartas em fileiras ordenadas, Charlie podia planejar seus esquemas. Mas, em algum momento, ela tinha que se render ao improviso e confiar em seus instintos. Charlie se lembrava de estar deitada no tapete da casa de Salt e poucos passos de distância de um cômodo escondido e um cofre, onde todos os seus bens mais valiosos estariam guardados, incluindo aqueles que nunca deveriam ser encontrados. Era ali que ela precisava entrar. Apenas para o caso de Vince voltar, Charlie rasgou um pedaço de papel da parte de trás do caderno dele e usou o lápis para deixar uma mensagem. Encontrei a carta que você não me enviou. Me ligue se encontrar isto. E não faça nada estúpido. Com amor, Char. Ela colocou o bilhete no colchão e então apagou as luzes, fechou a porta do quarto do hotel com cuidado, mantendo a cabeça baixa enquanto atravessava o estacionamento.